Eu sou o pastor Giovanni Rodrigues, de Fortaleza, no Ceará, casado com a Wanda, pai do Isaac, do Rodolfo, da Raquel, avô do Josué e da Isabelle, e agora chegou Abner, o xodó da família, coisa mais fofa. Uma alegria poder servir na mesa do Senhor durante esses dias com os irmãos, amém? De fato, nós estávamos conversando há pouco sobre isso, eu com o pastor, não havia a menor possibilidade de estar aqui hoje, estamos de fato, entendemos que por graça, por vontade de Deus, tempo hábil para estar aqui nós teríamos em setembro somente, mas desde o dia que nos falamos, o Espírito Santo testificou algo no nosso coração, e este era o final de semana que eu teria para estar com a igreja em Fortaleza, onde pastoreamos, mas abrimos mão de estar lá para vir servi-los de agora até domingo à noite, amém? Eu estou me situando aqui, e como eu não poderia estar lá esse final de semana, para você ter uma noção, para eu vir para cá, estar reunido com a igreja agora, que eu pastoreio, eu vou pregar lá num domingo de junho. Fora isso, não tenho nenhum dia para eu pregar lá, porque não vai ser possível. Então, de fato, entendemos que é vontade de Deus estar aqui. Amém? Eu quero te prevenir a respeito disso. Fazemos duas exigências para pregar, para compartilhar a palavra nas igrejas. Primeiro delas, no primeiro telefonema de contato, eu falo isso, falei novamente no carro, quero saber de nada da igreja, para onde nós estamos indo pastorear, pelo menos até a gente ministrar essa primeira palavra. Então, a não ser o nome do pastor e o nome da igreja, o restante mais nada, tá? E a segunda coisa é que eu preciso de 2 horas para cada ministração. Então, você acabou de ficar sabendo aí que pelas próximas 2 horas, você estará aqui, amém? Posso ouvir um amém empolgado da igreja? Aleluia, aleluia. Dá tempo ainda, ligar aí, pode pegar o celular, pode, aí desmarca alguma coisa, avisa que você vai chegar só daqui depois de 2 horas. E não pense que é brincadeira, porque vai que daqui a meia hora alguém pensa assim, não, está terminando, não, está longe, tá? Obrigado, pastor. Então, pode ser que daqui a meia hora alguém pense assim, tá pertinho de terminar, não, vai estar bem distante, tá? Daqui a 1 hora estamos na metade, então fica tranquilo aí. Sempre que nós vamos compartilhar essa palavra, tem algo que nós contamos antes da leitura, não para tentar dar um ar de maior espiritualidade ao que nós temos a compartilhar, mas simplesmente para nos ajudar a entender por que estamos aqui. Amém? Em janeiro de 2010, eu sempre conto isso quando nós vamos compartilhar essa palavra. Em janeiro de 2010, o Senhor falou comigo, Ele disse, inclina o teu coração a orar pela igreja brasileira. Então, nós inclinamos o coração a orar, ficamos em oração pela igreja. E em março de 2010, era uma madrugada, eu estava deitado ao lado da minha esposa, 1h30 da manhã, quando o Senhor falou comigo, Ele disse, levante porque eu tenho algo para falar com você. Eu pensei que seria, como pastor de igreja local que eu também sou, pensei que seria uma palavra para pregar no domingo na igreja. Eu até falei com a minha esposa, eu disse, olha, eu vou levantar, se eu demorar, fica tranquilo, está tudo bem. Deus disse que tem algo para falar, então, beleza. E fui para a sala da minha casa, peguei o material, me debrucei sobre esse material, fiquei ali orando, adorando, fiquei debruçado ali. Eu não sou muito de Deus nos mostrar coisas em visões, mas nesse dia o Senhor me mostrou numa visão, eu vi templos, prédios, com cadeiras, equipamentos, tudo revirado, eu via tudo jogado, e eu via pessoas ajoelhadas, outras deitadas com o rosto no chão, outras escoradas assim na parede. E todas as pessoas choravam muito, tinha uma dor muito profunda. E essa mesma dor eu passei a sentir literalmente lá na sala da minha casa. E eu senti aquela dor, aquela angústia, e também passei a chorar como aquelas pessoas que estavam na visão.
E elas choravam bastante, elas choravam muito e diziam: eu nunca mais coloco meus pés dentro de uma igreja, eu nunca mais volto a pastorear uma igreja. E diziam coisas desse tipo. E aí aquilo que eu estava vendo em templos, eu passei a ver em casas. Umas pessoas ajoelhadas, outras deitadas, todas com a mesma angústia, com o mesmo choro e dizendo as mesmas coisas, dizendo: eu nunca mais coloco meus pés dentro de uma igreja, jamais volto a pastorear uma igreja novamente. Então o Senhor falou comigo assim: isso que você está vendo não é algo do passado, mas é algo que está diante dos meus olhos agora. Então eu entendi que aquilo era literal, que em alguns lugares de fato pessoas estavam com aquela dor, com aquela angústia, com aquele choro e dizendo aquelas palavras. Então o Senhor falou comigo assim: eu vou te mostrar a ação do espírito de Jezabel. Eu vou te mostrar como o diabo divide uma igreja e eu vou te levar por toda essa nação para que tu compartilhe essa palavra. Eu nunca tinha lido nada sobre esse assunto, nunca tinha ouvido nada ou assistido nada sobre esse assunto, e até hoje confesso que prefiro, não desmerecendo quem o faça, mas para conservar aquilo que eu recebi, eu continuo sem ler ou sem ouvir algo, para preservar aquilo da forma como eu recebi. Você entende? Então o Senhor me levou para um texto, que é o texto que nós vamos fazer a leitura nesse momento, e eu prefiro fazer ele de uma forma extensa agora, para que depois, durante a ministração, nós apenas façamos citações para aqueles que estiverem escrevendo, anotando, e não vamos fazer leitura simplesmente para ganhar tempo durante o restante, vamos fazer essa leitura inicial. E o Senhor me levou para esse texto naquela madrugada, eu comecei a escrever, e Ele foi falando comigo, e eu terminei, era 7 da manhã. São 4 ministrações que nós aqui resumiremos em 3 ministrações, por conta de amanhã não ser possível realizar. Então, hoje, domingo pela manhã e à noite, nós resumiremos as 4 ministrações nessas 3 que nós compartilharemos. Amém? Eu gostaria que você, como eu disse, não é para tentar dar um ar de maior espiritualidade, mas simplesmente para entender como chegamos até aqui. Naquela mesma semana, um pastor de Brasília, pastor William Prata, do Ministério Tomados pela Glória, ele me ligou e disse: olha, Giovanni, eu não sei o que Deus falou contigo aí, mas eu sei que Ele me mandou te trazer ainda essa semana para tu vir compartilhar essa palavra aqui na igreja. E desde daquele março de 2010, nós temos percorrido essa nação e outras nações, compartilhando essa palavra que nós vamos compartilhar com a igreja de agora até domingo à noite. Amém? Então eu quero, diante disso, primeiro te encorajar a que você de fato esteja aqui no domingo pela manhã, se possível também no domingo à noite. Por quê? Se fosse possível, faríamos isso de uma única vez, mas você não está afim de ficar 8 horas sentado. Certa vez eu preguei por 11 horas em Pernambuco, mas não é algo que faça muito bem para a saúde, e você não está disposto a ficar aqui por muitas horas. Então nós dividimos por partes, mas a cada vez que você escuta o restante, e isso que vamos compartilhar hoje fará mais sentido ainda. Então, não pense que tendo somente uma parte você compreenderá, mas eu penso que o Espírito Santo irá gerar algo que vai permanecer na sua vida por muito tempo. Eu creio firmemente nisso, no nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16. Amém? A minha é essa, pastor? Tá certo. Eu não sei quem, mas eu acho que alguém vai andar bastante hoje. Eu tenho 2 teorias. Uma é porque dizem que a gente precisa fazer uso da voz e usar bastante água. Eu tenho uma outra teoria, porque cearense não pode ver água. Quando vê, quer acabar a água logo, beber logo todinho, porque a gente vive na seca lá, né? Mas eu tomo bastante água, tá? Hoje o clima está até mais tranquilo. Eu acho que eu vou pegar teu copo, pastor, daqui a pouco. É mais fácil. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Versículo 1. Vou ler até o 16, amém? Passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria.
Certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o seu leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estáis tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te e come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou com selo real. Enviou aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo o que estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou a Acabe: levanta-te, homem, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Eu prefiro fazer essa leitura extensa, para que depois a gente só faça citações, amém? De agora até domingo, todas as vezes que nós citarmos Jezabel, ação de Jezabel, ou espírito de Jezabel, entenda que nós não estaremos fazendo citação a um demônio, que pode tomar o corpo de uma pessoa, e que você pode ir lá no nome de Jesus e expulsar aquele demônio e acabou a brincadeira, acabou a conversa. Não é isso. Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades. É desse nível de luta e desse tipo de luta que nós estaremos nos referindo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, de agora em diante, todas as vezes que nós citarmos Jezabel, ação de Jezabel, espírito de Jezabel, entenda que nós estaremos fazendo citação a uma ação organizada, progressiva, com objetivos específicos dentro de uma igreja. Uma vez que essa ação, que nós denominamos ação do espírito de Jezabel, ela se move contra uma igreja e ela se instala em uma igreja, fatalmente 2 coisas ocorrerão. Fatalmente, essas 2 coisas inevitavelmente vão ocorrer nesta igreja, uma vez que essa ação se instale. Primeira delas, essa igreja vai parar de crescer. Veja bem, não é que ela para de ganhar pessoas,
ela para de crescer. Ela pode até ganhar, e algo vai acontecer dentro daquela igreja ali, e um grupo de pessoas sai. Depois ela ganha, algo acontece lá dentro, e um grupo de pessoas sai. Essa ação leva de 6 meses a 2 anos para se instalar, só para se instalar. E ela pode ficar lá o tempo que a igreja conseguir durar, ou às vezes até a extinção daquela igreja, completamente. E esse ciclo vai se repetir, a não ser que essa ação seja exterminada, e somente no domingo nós vamos entender como que essa ação pode ser exterminada. Mas fatalmente 2 coisas vão acontecer. Primeiro, a igreja para de crescer. Segundo, começam, uma vez que essa ação, entendam, uma ação organizada, progressiva, de principados, potestades, dominadores, governos, forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Uma vez que elas consigam se instalar dentro de uma igreja, a segunda coisa que fatalmente essa igreja vai sofrer, ela começa a sofrer processos de divisão dentro daquela igreja. Lá no Ceará a gente chama de panelinha, não sei como é que chama por aqui. Aqui também? Me disseram que lá pela Bahia tem também. As panelinhas. Depois essas panelinhas vão formando as facções. Eu sou de fulano, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Não é assim na igreja de Corinto? Estava lá as facções formadas, são divisões maiores dentro do corpo, da igreja. Essas divisões fatalmente ocorrerão uma vez que essa ação se instale. Veja bem, ainda não começamos a ministração em si, daqui a uma meia hora, provavelmente, estamos ainda no que nós chamamos apenas de linha de raciocínio, para depois estabelecer um plano de fundo e aí entrar na ministração em si, amém? Então vamos lá. Hoje, quando se fala a palavra Jezabel dentro de uma igreja, o que vem em mente? A primeira coisa que vem na mente das pessoas, relacionada ao quê? Perdão, estou falando muito perto de novo, pessoal do som, me perdoa. Só vir esse retorno aqui. Eu junto. Eu preciso do copo, é melhor. Por favor. Uma vez que essa ação se instale, fatalmente as seguintes coisas vão ocorrer. Primeiro, nessa linha de raciocínio que nós vamos tratar aqui, vamos ver como que ela se instala, como que ela se organiza, para depois ela crescer dentro de uma igreja. Obrigado, querido. Obrigado. Primeira coisa. Quando nós falamos sobre a palavra, o nome Jezabel hoje, está associado normalmente à perversão sexual, as pessoas lembram disso, né? Adultério, coisas desse tipo. Quando essa ação se instala, fatalmente isso também vai ocorrer, tá? Mas não é só isso, e não é só isso mesmo. O que vai ocorrer? Primeiro, a palavra Jezabel, o nome Jezabel é de origem fenícia. Significa Baal exalta. Outro significado, Baal é marido de. Outro significado ou aplicação para o nome, descasada ou sem marido. Se você está anotando, anota Apocalipse 2, por favor. A partir do versículo 18, eu vou ler, você pode anotar do 18 ao 29, eu vou ler somente algumas partes. O próprio Senhor Jesus vai dar nome a esta ação. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, que não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja bem, não é que lá na igreja de Tiatira tinha uma irmãzinha chamada irmã Jezabel. Pai do Senhor, irmã Jezabel.
Não era esse, não. Embora Jezabel fosse casada com o rei Acabe, o nível de insubmissão que ela caminhava com o marido era tamanho que ela era chamada de descasada, ou sem marido, ou casada com Baal. O problema não era lá na igreja de Tiatira uma irmãzinha, que tinha lá o irmãzinha Jezabel, ô serva de Deus. Não. Mas um grupo de pessoas que estavam influenciando outras pessoas dentro daquela igreja, com ensinos divergentes, diferentes do que o líder, o pastor, o anjo da igreja estava ensinando. E Jesus pega aquele nível de insubmissão que aquele povo estava caminhando e usa o nome da esposa do rei Acabe para dar nome ao que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Ele diz: eu tenho contra ti que tu esteja tolerando Jezabel, e não somente esteja tolerando, está permitindo que ela ensine coisas diferentes. Ensine o povo a comer carne sacrificada aos ídolos. Então não era uma irmã lá dentro, o problema não era esse na igreja de Tiatira, mas era um grupo de pessoas ali que estava caminhando num nível de insubordinação tal, de rebeldia tal, que Jesus pega o nome da esposa do rei Acabe e dá nome à ação que está se movendo dentro da igreja de Tiatira. A mesma ação que matou João Batista. João Batista foi morto pela ação do espírito de Jezabel. Mesma ação, é a mesma, sempre a mesma. Mudam os personagens, forma de agir é a mesma. Não está dando certo, gente? Deixa quietinho. Pode deixar, fica tranquilo. Tá? A mesma ação que matou João Batista. Exatamente a mesma ação. Tá? Jesus dá nome a esta ação. Então, de agora em diante, repito, e eu vou repetir isso bastante, sempre que nós citarmos Jezabel, ação de Jezabel, espírito de Jezabel, entenda que nós estamos fazendo menção a uma ação organizada, progressiva, tá? Qual o objetivo nesse momento? Mais adiante, domingo pela manhã, isso ficará muito mais claro quando nós tratarmos sobre a ação do espírito de Acabe, como Jezabel consegue manipular a liderança. Isso vai ficar mais claro, mas eu preciso citar algo agora. Domingo à noite, nós vamos tratar sobre autoridade, princípio de autoridade. Traz teus filhos, todos os teus discípulos. Se você tem empresa, traz todos os teus funcionários, todos os teus colaboradores, traz para cá. Filho crente, não crente, traz eles para cá. Tem algo que vai ser muito legal da gente compartilhar domingo à noite sobre o princípio de autoridade. Eu preciso só pontuar aqui para a gente poder prosseguir desse ponto, ainda na linha de raciocínio. Amém? Vamos lá. A autoridade não é uma pessoa. Isso aqui no Brasil é difícil de entender. Porque no Brasil o povo bate no peito, me respeite, porque eu sou a autoridade. Ninguém é autoridade. A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é um elemento divino que nasce na verdade eterna e que é investido sobre uma pessoa, dependendo de duas coisas: função que ocupa e circunstância que se encontra. Então a autoridade ela estará sobre alguém, dependendo da função ou da circunstância. Veja bem, a autoridade é um elemento divino que nasce na verdade, toda a autoridade procede de Deus e é investido sobre uma pessoa. Por exemplo, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva carregava a faixa presidencial sobre o peito, estava sobre ele investida a maior autoridade do país. Quando a faixa presidencial é removida dele, colocado sobre a senhora Dilma Rousseff, toda a autoridade que estava sobre o senhor Luiz Inácio é removida de sobre ele e colocada sobre a senhora Dilma Rousseff. Quando a faixa presidencial é retirada dela, toda a autoridade que estava investida sobre ela é retirada e colocada agora sobre o senhor Michel Temer, porque a autoridade não é uma pessoa, mas é um elemento divino que nasce na verdade eterna. É da mesma verdade eterna que procede a autoridade para um governante exercer autoridade sobre uma nação, é desta mesma verdade eterna que nasce a autoridade para um pai exercer autoridade sobre os seus filhos.
é da mesma verdade eterna. Toda a autoridade procede de Deus. Ah, pastor, mas e Hitler? A autoridade que estava sobre ele, veio de quem? Não existe autoridade que não proceda de Deus. Agora, o que cada ser humano faz com a autoridade que lhe foi investida, cada um prestará conta com Deus sobre essa autoridade que lhe foi investida. Sobre ambiente de igreja local. Igreja não é democracia. Igreja não é democracia. Igreja é teocracia. É um governo de Deus sobre os homens. Teocracia. E igreja local. Sobre quem está a autoridade? João diz assim, Apocalipse. Eu não vou citar o texto, eu vou só parafrasear alguns textos. João diz assim: e eu me virei para ver quem falava comigo. E eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele diz algo antes. Eu vi 7 candelabros, 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Quem João viu primeiro? A igreja ou Jesus? Não, ele viu Jesus primeiro, não. Só tem uma maneira de você ver Jesus hoje. Se você olhar para a igreja. No meio da igreja é que você vai ver Jesus. Impossível hoje ver Jesus sem ver a igreja. Só tem uma maneira na graça. Você olha para a igreja e no meio da igreja ele está. Ele viu 7 candelabros e no meio dos 7 candelabros eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Nós estamos vivendo um tempo do movimento dos desigrejados. Como eu estou, primeiro dia, eu costumo dizer que primeiro dia a gente vem manso, segundo dia a gente vem mais bravo, o terceiro a gente já vai embora mesmo, a gente chuta o pau da barraca. Então, como eu estou manso, eu vou chamar só de desocupado. Esse povo que vai para a internet, né, o movimento dos desigrejados. Gente ferida em nome de Deus. Quantos foram escalpelados? Quantos tiveram a sua pele arrancada? Quantos foram crucificados de cabeça para baixo? Desde que vão chorumingar, mimimi na internet lá, dizendo que é ferido em nome de Deus, que não suporta mais igreja nem autoridade dentro de igreja. Quantos desses aí foram crucificados? Aí depois, se tiver sido, a gente conversa. Se não, fica quieto, fica calado. E submeta a autoridade, pronto. Igreja não é democracia. É teocracia. Aí João diz assim: eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candelabros, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, e mais adiante, no mesmo texto, ele vai dizer, e na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. E o texto lá de Apocalipse interpreta o texto. Ele diz, os 7 candelabros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas, mão direita na Bíblia é destra, entronizada em autoridade, entronizada em poder. Mão direita na Bíblia é isso. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e o mesmo texto vai dizer, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, quem está entronizado em autoridade são os anjos das 7 igrejas. Quando Jesus vai escrever as 7 igrejas da Ásia, ele diz assim, João, escreve aí, aos amados irmãos da igreja de Sardes, é assim? Por que não? Porque nenhum irmão estava investido de autoridade. Quem estava investido de autoridade? Ao pastor da igreja, o anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreve. É com você, meu filho, a conversa. Olhe para cá, por favor. Ainda estamos na linha de raciocínio. Numa igreja local, a autoridade está investida sobre uma figura. A figura do pastor da igreja. A autoridade está investida sobre o pastor da igreja. Olhe para mim, por favor. De agora em diante, eu vou repetir bastante isso. Imagine que no peito do pastor é onde está o alvo para onde Jezabel, entenda Jezabel, uma ação organizada, progressiva, de principado, potestade, forças espirituais. No peito do pastor é onde está o alvo para onde Jezabel vai apontar todas as suas armas. Por quê? Porque é sobre ele que está investida a autoridade, e é dele que Jezabel precisa tirar, tomar, usurpar esta autoridade. Não esqueça disso. No peito de quem está o alvo, e mesmo que você quisesse, eu não vou deixar você esquecer, porque eu vou te lembrar bastante isso. No peito de quem está o alvo, não esqueça disso, tá? Então, se Jezabel quer, falando sobre igreja, tirar a autoridade, tomar, usurpar a autoridade que está sobre o pastor, me responda uma coisa.
Como é possível uma ação de principados, potestades, dominadores, governos, forças espirituais do mal, entrar no meio de uma igreja de crente, usar crente para matar na fé a outros crentes e a destruir a igreja de crente? Como que isso é possível, irmão? O Senhor me fez algumas perguntas naquela madrugada de março de 2010. Ele me perguntou assim: Giovanni, tu sabe qual era a ação do diabo contra a igreja brasileira até 60, 50 anos atrás? Minha resposta foi: não sei. Ele disse: até 60, 50 anos atrás, a ação do diabo era para impedir que as pessoas entrassem na igreja. E conversando com pessoas daquela época, conhecendo a história do evangelho ali no sertão, no Nordeste, eu posso falar que há 60, 50 anos atrás, socialmente falando, era um péssimo negócio ser crente. Você chegava em casa dizendo que era crente, os pais botavam para fora de casa, o fazendeiro lhe expulsava das terras que você morava, a escola não receberia seus filhos, o comércio não venderia para você, porque existia uma ação para impedir que as pessoas entrassem na igreja. Quem vai fazer evangelismo pessoal entende o que eu vou dizer agora. Há até 20 anos atrás, a ação era outra. De 50 até 20 anos atrás, era para fazer com que as pessoas saíssem da igreja. E quem tem mais de 20 anos de fé, ou quem faz evangelismo pessoal, sabe que é impressionante a quantidade de pessoas de mais de 20 anos atrás, que estão afastadas do evangelho, e como essas pessoas não conseguem voltar, porque elas foram vítimas de uma ação contra a igreja na nação. E de 20, 15 anos para cá, ai pastor, o diabo está lutando para as pessoas não entrarem na igreja. Conversa, tá não. Até 50 anos atrás, era impedir que as pessoas entrassem. Até 20 anos atrás, fazer com que as pessoas saíssem. E hoje? A ação do diabo contra a igreja brasileira hoje é simplesmente fazer com que as pessoas vivam dentro da igreja, quebrando os princípios, e elas estarão dentro da igreja caminhando direto para o inferno. Essa é a ação do diabo contra a igreja brasileira hoje. O diabo não está trabalhando para tirar ninguém da igreja. O diabo não está trabalhando para impedir que as pessoas entrem na igreja. Ele só precisa que dentro da igreja as pessoas vivam quebrando princípios, e elas estarão dentro da igreja indo direto para o inferno. Porque os princípios de Deus são eternos, imutáveis e inegociáveis. Ou seja, o que Deus aprovava há 1 milhão de anos, Deus aprovava há 1000 anos, Deus continua aprovando hoje, e Deus aprovará eternamente. Mas da mesma maneira, o que Deus reprovava há 1 milhão de anos, Deus reprovava há 1000 anos, Deus continua reprovando hoje, e Deus reprovará eternamente, porque está escrito: Ele não muda e nele não há sombra de variação. De eternidade a eternidade, Ele é. Os princípios são eternos, imutáveis e inegociáveis. O mundo espiritual é regido verticalmente por princípios, e ele se move horizontalmente por legalidade. Nada ocorre sem que haja legalidade. Nada acontece. Estamos na construção da resposta à seguinte pergunta: como é possível que principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, diversas classes de demônio, consigam entrar no meio de uma igreja de crente e usar crente para matar na fé a outros crentes? Estamos na construção, a resposta dessa pergunta, buscando este entendimento. Primeiro, os princípios são eternos, imutáveis e inegociáveis. Segundo, nada se move sem legalidade. Essas ações vão trabalhar para estabelecer na cabeça dos crentes, na mente dos crentes, fortalezas da mente, sofismas, entendimentos. Sofismas, entendimentos que serão diferentes, divergentes dos princípios eternos de Deus, mas que se tornam aceitáveis. Por quê? Porque a onda agora, o negócio é ser politicamente correto, por exemplo.
Deixa eu te dizer um negócio, não há tempo hábil para isso, mas eu vou citar aqui. Ou você é politicamente correto ou bíblico, escolhe o que você quer da sua vida. Não dá para ser as duas coisas, nunca. Ou você vai ser bíblico ou politicamente correto. Escolha o que você quer, porque os dois, impossível, tá? Então vamos lá. Como que essas ações se instalam? Vamos trabalhar estabelecendo primeiro fortalezas na mente. Levar as pessoas a um entendimento, de maneira que elas acabem aprovando e com essa aprovação praticando coisas que Deus reprova. Deixa eu dar um exemplo prático disso, de pessoas que serão usadas nessa ação, por exemplo. Eu posso citar isso agora, porque mais adiante a gente aborda. Quem é a cabeça do corpo chamado família? Família. Alô, tem alguém aqui? Bora lá. Eu quero só a voz das mulheres. Quem é a cabeça do corpo chamado família? Não, mas as que almoçaram dá para falar mais alto. Quem é a cabeça do corpo chamado família? Amém. Mulheres, vocês nunca serão cabeça, a não ser na viuvez. Se alguém quiser ser cabeça, deseja viuvez, é só na viuvez que você pode ser cabeça. E se for viúva e casar, deixou de ser cabeça de novo. Isso é um capítulo 30 de Números, depois você dá uma examinada, que é beleza sobre isso aí. Restante, tem jeito não. Vamos lá. Quem é a cabeça? Agora vamos lá, digamos que é um casal crente, batizado com o Espírito Santo, fala em língua, ora, profetiza, chora, prega, não briga, trabalha na igreja, contribui, oferta, dizimista. Só que todo mundo sabe quem é que manda em casa, e não é o marido. Tem algum problema? Sim ou não? Por quê, gente? Eles não vivem se matando, eles não vivem brigando, eles vivem de boa. Tem algum problema? Todos os problemas da face da terra. Por quê? Porque Deus jamais negociará um princípio. O céu nunca negocia um princípio. Pastor, mas eu sou crente, meu marido não é crente. Aleluia. Ele continua sendo cabeça do mesmo jeito. Ah, mas o casal é crente, não briga, vive de boa, mas todo mundo sabe quem é que manda em casa. Está quebrando um princípio? Sim ou não? Certa vez, numa cidade, eu não vou dizer o nome da cidade, tinha uma pessoa que estava responsável para me levar e trazer. Eu sempre conto isso e já tem muitos anos, mas esse para mim é o melhor exemplo. Eu sempre conto isso. Porque ele estava na responsabilidade de me transportar, levar, trazer um grande empresário mesmo. E aí eu ia pregar mais igrejas naquela cidade, mas primeiro era na igreja que ele congrega. E aí eu estou no estacionamento, colocando as coisas no carro, depois de ter acabado de ministrar. E eu normalmente, quando as pessoas falam, eu procuro ouvir a boca e o coração. Porque às vezes a boca está dizendo uma coisa e o coração diz outra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu terminar de contar a história primeiro, é melhor, né? Vamos lá. Quem aqui, quando menino, não sei, eu estou vendo um bocado de nordestino aqui. Tem cearense, que eu sei. Eu queria dizer que eu sou alemão. Mas esta cabeça não me deixa dizer que eu sou alemão, sou cearense mesmo, do sertão do Ceará. Filho de vaqueiro, daquele vaqueiro que corre com gibão de couro. Seu Chicão, meu pai. Cabra macho, e Dona Rerê, Dona Francisca. Pensa num homem que eu admiro, meu pai. Esses anos todos, nunca vi meu pai contar uma mentira, nem de brincadeira. Todos esses anos de vida. Aí vamos lá, estou no estacionamento, aí colocando as coisas no carro aqui, aquele cidadão chega, e ele fala assim, eu não dou mais meu dízimo nessa igreja. Foi o que a boca disse, o que o coração estava querendo dizer. Eu quero ver o que é que esse povo vai fazer agora sem meu dinheiro. Gente, eu quando criança, eu não sei se os homens aqui presentes fizeram isso. Eu vivi demais isso aqui quando menino no interior, no meio do mato, no sertão. Nós fazíamos isso, é brincadeira infantil, leve, de criança. Nós fazíamos isso no chão, botava um menino na frente do outro aqui, botava a mão assim,
na frente aqui do rosto de cada um deles, um do lado, outro do outro. Aí dizia assim, cospe aqui que eu quero ver. Aí quando um dava cusparada, a gente tirava a mão, que era para bater no outro, que era pegar sair no tabefe. Depois, quando eles vinham correndo para casa, para contar para a mãe primeiro, aí um que já vinha mais na frente, que já começava a gritar, foi ele que começou. Assim digo eu. Eu estava lá no estacionamento, eu ia entrar no carro, foi ele que começou, estava quieto no meu canto. Quando eu vou entrando no carro, ele falou assim, eu não dou mais meu dízimo nessa igreja. Eu olhei para ele, me emendei com o que ele estava falando, só vi dizer, problema seu, você quer ser um ladrão. E continuei. Mas eu não disse só isso, foi ele que começou, eu disse muito mais do que isso. Veja bem, o camarada conhece a verdade. Ok. Não é dizimista. A Bíblia chama de quê? Assim, timidamente? Não. Fala direito, é o quê? Não, mas eu quero um couro bonito. É isso que é. Ah, pastor, não concordo. Problema seu, não muda nada. A Bíblia amanhã vai amanhecer com a mesma letra escrita aqui. Alguém acredite ou não. É a verdade. Nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. É a verdade, ponto. A pessoa quebra um princípio, ok. Quando quebra um princípio, diga comigo, gerou legalidade. O princípio que você quebrar, esse mesmo princípio volta e te quebra naquela mesma área. Qualquer princípio. O princípio que você quebrar, ele volta e te quebra. O princípio que você estabelecer, esse mesmo princípio volta e te estabelece naquela mesma área. É assim que funciona. Isso aqui levaria umas 4 horas para a gente falar sobre isso, mas vamos seguir. Então vamos lá. Na construção da resposta ainda. Então as pessoas quebram princípio. Diga comigo, quando quebra princípio, gera legalidade. Aí às vezes o crente está lá, o diabo está debaixo dos meus pés. E o diabo está dizendo, então não. Nós estamos aqui com o ombro do pescoço, o braço no ombro do outro aqui, ó, de boa, nós dois assim. Por quê? Por causa da legalidade. O mundo espiritual só respeita princípio e legalidade. Deixa eu dizer uma coisa que é impossível para Jesus fazer. Impossível. E eu não estou dizendo com isso diminuindo o poder de Jesus. Escute primeiro. Você entender sobre o que eu estou falando sobre legalidade. O mundo espiritual funciona por princípio e legalidade. É impossível que Jesus salve alguém que não se arrependa. Impossível ele fazer, ele não pode fazer isso não. Ah, mas ele quer, não pode. 2 ladrões, um se arrependeu, o outro não. Um salvou-se, o outro lascou-se. Gente, perdão, é que me perdoa se eu citar alguma palavra aqui que para nós pode ser do cotidiano. Perdão. E que eu sei que o Brasil é muito grande, a gente anda bastante, a gente tem um cuidado com algumas palavras, algumas eu sei que eu tenho bastante cuidado. Mas vamos lá. Você concorda comigo? Impossível que Jesus salve alguém que não se arrependa. Estou diminuindo o poder dele? Não. Mas o mundo espiritual é regido por princípios e ele se move por legalidade. Então o que acontece? Jezabel, essas ações, o diabo coloca na mente das pessoas convencimentos, entendimentos, sofismas, leva esses crentes a terem nas suas vidas práticas de quebra de princípios bíblicos. E por conta dessa quebra de princípio, essas ações têm então legalidade. Pronto. Agora Jezabel tem quem usar dentro de uma igreja de crente. Pode ser batizado com o Espírito Santo, pode falar em língua, morder as cadeiras, pode fazer o que for. Ela tem legalidade e essa ação usa. Porque o mundo espiritual respeita isso. Princípio e legalidade. Agora Jezabel tem dentro de uma igreja de crente pessoas que ela pode usar. Crente, é uma bênção, chora, é uma coisa linda. Mas na vida tem quebra de princípios. E essas quebras de princípios geram legalidade. Jezabel agora tem as pessoas que ela pode usar dentro da igreja. Agora passamos então para o pano de fundo, que antecede os ataques a uma igreja.
Uma vez que Jezabel tem as pessoas que ela vai usar dentro de uma igreja, passa então um processo que nós entendemos que Jezabel vai trabalhar para extinguir o culto ao Senhor. Veja bem, o diabo não tem problema que tenha culto, ele tem problema que tenha culto ao Senhor. Então essa ação vai trabalhar para extinguir o culto ao Senhor. Você que está anotando, anota, simplesmente anota, não precisa folhear a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, 16, do 29 ao 33. Nesse ponto aqui, Jezabel vai trabalhar para extinguir o culto ao Senhor. Se eu lhe perguntar, não precisa responder verbalmente. Seria possível um grupo de pessoas se reunir em nome de Deus, oferecer sacrifício a Deus, e Deus rejeitar esse sacrifício? Seria possível ou não? Como que Jezabel vai trabalhar para preparar os ataques que levarão a divisões, ou a divisão, ou a extinção de uma igreja? Primeiro, olhe para cá, por favor. Mantenha seus olhos aqui um instante. Às vezes os gestos podem trazer mais compreensão do que as palavras, amém? Primeira coisa, para extinguir o culto ao Senhor serão 3 coisas que Jezabel vai trabalhar para fazer. A primeira delas, olhe para cá, calar a voz profética. Jezabel vai trabalhar para afastar do pastor, afastar da liderança, aquelas pessoas que eram boca de Deus. Primeiro livro dos Reis, 19:2. Calar a voz profética. Jezabel vai fazer isso por meio de manipulação. Muitas vezes no peito de quem está o alvo. Muitas vezes vai manipular e fazer com que a própria espada do pastor se volte contra essas pessoas que antes eram boca de Deus para a liderança. Eu não estou me referindo unicamente a quem tem dom de profetizar ou algo assim. A isso também. Mas eu me refiro àquelas pessoas que eram boca de Deus para o pastor, que tinham um conselho, que tinha uma palavra de sabedoria, que era alguém que estava ali alerta, era alguém que estava na torre vigilante e que conseguia enxergar coisas junto com a liderança. Jezabel vai trabalhar para afastar, para isolar, para que essas pessoas não consigam exercer influência junto à liderança mais adiante. Muitas vezes Jezabel consegue tirar essas pessoas da igreja, manipulando de tal forma que leva os pastores a ficarem contra essas pessoas, de maneira que essas pessoas saem da igreja. Às vezes pessoas leais que de verdade dariam a vida por aqueles pastores. E são vítimas por manipulação, e ainda não é o principal ataque de Jezabel. Isso aqui é só o começo, está preparando ainda. Então vai trabalhar para calar a voz profética. Segunda coisa, para extinguir o culto ao Senhor. Primeiro, afaste da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus. Segundo, Jezabel estimula o levantamento de pecado para cima do altar, para profanar o altar. Profanando o altar, anula o sacerdócio, porque cessa o sacrifício. Como assim, pastor? Jezabel precisa conduzir pecado para cima do altar. E ela vai tentar fazer isso primeiro através da vida dos próprios pastores. Quando Jezabel consegue levar pecado, profanar o altar através da vida dos próprios pastores, 99,9% do serviço já foi feito. Fatalmente essa igreja vai sofrer consequências violentíssimas, porque o que é reproduzido embaixo parte daquilo que foi produzido primeiro no altar. Então, por exemplo, se for adultério, vai proliferar um monte de adultério dentro da igreja. Se for uma determinada forma de pecado, consequentemente as consequências virão desastrosas dentro de uma igreja. Jezabel tenta primeiro levar esse pecado para cima do altar através da vida dos pastores. Quando não consegue, vai a todos aqueles que ministram sobre o altar, na música, na palavra, o que for, mas ela precisa profanar o altar. Precisa. Quem aqui ministra louvor na sua igreja? Levante sua mão, por favor. Faz parte do ministério de louvor da sua igreja. Leve sua mãe aqui um instantinho. Ok. Meus filhos servem ao Senhor também com música e eu os amo. São bênção. Quer uma confusão grande comigo lá no Ministério Porta Aberta? Mexe com o Ministério de Louvor.
Agora, com eles, a gente trata pelas costas, que nem peixe. Ninguém na igreja bate mais firme do que no ministério de louvor, a não ser os que ministram a palavra conosco. É doído o negócio. A regra é simples para fazer parte do ministério de louvor na igreja que pastoreamos. É muito difícil entrar, muito fácil sair, quase impossível voltar. Todos eles sabem isso de cor, antes de entrar. É muito difícil entrar. É muito difícil alguém fazer parte do ministério de louvor da igreja, lá onde nós pastoreamos. É difícil, não é fácil não, é difícil. Pode ser um músico que chegar de carteirinha profissional. Teve um que esperou 5 anos. Músico profissional. Mas não tinha uma palavra de Deus para botar. Fica aí, meu filho, vamos adorar a Deus, cantando aí, batendo palma. Beleza. Pelo menos 6 meses. E se Deus falar? Se não falar, quando ele falar. Se ele não falar, fica aí mesmo. É muito difícil entrar, muito fácil de sair. Pensa num negócio fácil, é sair daquele ministério de louvor. É bem facinho. Pisou na bola, não é nem pisou. Olhou para a bola, querendo pisar na bola, já foi. Tchau. Nem precisa pisar na bola. E voltar. Já teve gente de ficar 1 ano fora e Deus, depois de 1 ano, dizer, bota de volta. Eu digo, não boto não. Falei para Deus. Não. Eu vou botar porque o Senhor está mandando. Eu não quero não, como pastor. Mas o Senhor está mandando, eu boto. E eu disse para eles numa reunião. A Sueline vai voltar. Eu disse para ela que eu não queria que ela voltasse, que eu não concordava. Deus mandou, agora morro por você aqui. Mas por mim você não voltava não. Pastor, onde está a misericórdia? Depois a gente fala sobre isso. Amém? Então Jezabel vai trabalhar para conduzir pecado para cima do altar através do ministério de louvor, que ministra a palavra, porque o altar precisa ser profanado. Depois que Jezabel faz isso, em último lugar, olhe para cá por favor, primeiro afastou aqueles que eram boca de Deus, trabalhou para profanar o altar, por último, estimula o levantamento daqueles que agora assumirão o lugar dos que antes eram boca de Deus para a liderança e agora vão estar junto dos pastores, trazendo aquela palavra que Jezabel vai conduzir para influenciar a liderança. O cenário está pronto. A partir desse momento, Jezabel pode atacar literalmente a igreja. Fatalmente, a partir desse ponto, ocorrerão fatos na seguinte ordem. Pode levar meses, semanas, anos. Atos para desestabilizar a liderança. Atos para desmoralizar publicamente a liderança. Atos para dividir a liderança. E atos para destruir completamente a liderança, sempre nessa sequência. Desestabilizar, desmoralizar publicamente, dividir e destruir. A partir de agora, eu tenho um pedido que eu sempre faço. Gostaria que você guardasse o seu coração, tivesse paciência para nos ouvir até o final. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos compartilhar sobre o ataque mesmo de Jezabel contra uma igreja. É a mensagem em si. E se você, independente do tempo de fé que você tenha, eu creio firmemente em cada palavra que eu estou dizendo. Creio que o Espírito Santo vai nos conduzir na verdade. Não importa o tempo de fé que você tenha, não importa o tempo de fé que você tenha vivenciado serviço na igreja. Se você em algum momento presenciou alguém sendo usado por esta ação, foi vítima desta ação, ou foi manipulado por esta ação, se isso ocorreu no passado, ou se hoje estiver ocorrendo na igreja que você congrega, de pessoas sendo usadas por esta ação, Deus vai agora, antes do final dessa ministração, arrancar diante dos seus olhos a máscara de quem foram, ou se estiver acontecendo, de quem são as pessoas usadas por esta ação, e você não terá sombra alguma de dúvida. Porque até as frases que essas pessoas falam são sempre as mesmas, e até as frases que essas pessoas falam, o Senhor nos revelou, falou conosco, naquela madrugada de março de 2010. Por isso eu só faço 2 exigências. Eu preciso de 2 horas e eu preciso não saber nada da igreja para onde eu estou indo, para que eu fique totalmente livre para compartilhar o que nós temos a compartilhar.
Então eu peço que você guarde seu coração, por quê? Porque muitas pessoas foram vítimas de ações que talvez hoje não fosse mais para estar nem dentro de uma igreja. Tem pessoas que já foram vitimadas por essa ação, que talvez não fosse mais nem para você estar congregando ainda na igreja. O diabo tentou tirar você. Mas vamos lá. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, eu creio firmemente nisso, que Ele vai nos guiar nessa verdade. E diante dos seus olhos, Deus, se você tiver presenciado essas ações, Deus vai arrancar diante dos seus olhos a máscara. No peito de quem está o alvo. Primeira arma. Jezabel sempre vai utilizar esta arma. Sempre. Primeira arma. Bajulação. A arma da bajulação. Esta é a primeira arma que Jezabel utiliza, que essa ação utiliza. Anote primeiro o livro dos Reis, do capítulo 21, versículo 5. É quando Jezabel chega para Acabe, chega para ele e diz: o que é que tu tem? Tu está assim tão desgostoso, tu não quis comer nada, e vai bajular ele, vai com aquele cuidado. Veja bem, todo bajulador é de duplo caráter. Todo bajulador é mau caráter, sem exceção. Todo bajulador. Eu não me refiro, irmãos, ao reconhecimento. Quem lidera sabe que precisa cobrar, mas precisa também elogiar. Eu não me refiro ao elogio decorrente do reconhecimento de um esforço. Eu me refiro a algo intencional. Quem aqui conhece a expressão não dá murro em ponta de faca? Diga comigo: Jezabel não dá murro em ponta de faca. Ou seja, não faz nada que não esteja visando um resultado mais adiante. É exatamente isso. Então essas pessoas vão chegar e vão bajular. E vão bajular. Pensa num povo que se mostra crente. Nós não somos crentes, não. Esse povo é crente. Espirrou. Veja bem. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu creio, irmãos. Tá? Respeito quem não crê. Nasci batista que não cria nem no aleluia. 8 meses de fé, o Espírito Santo se revelou a mim, eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus nos deu dons espirituais, não porque fomos convencidos na palavra, mas por uma experiência inegável, porque pela palavra eu já tinha lido o Novo Testamento em 6 meses, eu li ele 16 vezes, sendo doutrinado que não existia batismo com o Espírito Santo. Então eu quero deixar bem claro que eu creio nos dons, respeito quem não crê, mas creio, amém, ponto, amém? Está bem claro que eu creio? Porque em algum momento, dependendo do que eu vou dizer, pode parecer que eu não creio, mas eu creio, tá certo? Esse povo se mostra crente. Espirrou, tem uma revelação. Pensa num povo que come pó de anjo no café da manhã. Crente, um povo que se mostra crente demais. Então vamos lá, abre aspas. Quando eu disser abre aspas, são aquelas frases lá de 2010 que essas pessoas sempre falam. Abre aspas. Paz do Senhor, pastor. Pastor, eu já passei em outras igrejas, mas agora eu encontrei um homem de Deus. Fecha aspas, abre aspas. Olha, eu agora encontrei uma igreja séria de verdade. Fecha aspas, abre aspas. Eu digo que essa aqui é o inferno com os cão, tudo junto. Pastor, se o senhor me der carta branca, nem se preocupe, deixe comigo que o resto eu faço. Dê carta branca para a criatura e contabilize o prejuízo. Jezabel vai bajular. Essa aqui eu falo como homem, como disse Paulo, né? Essa que eu vou dizer agora, eu falo como homem. Isso aqui é por minha conta mesmo. Às vezes vai passar pela pastora. Ô pastora, saúde. O que foi, minha filha? Não, caso a senhora espirre hoje. Péssima essa. Falo como homem. Vão bajular, até ganhar confiança e espaço junto à liderança.
É visando esta confiança e este espaço. Vão procurar falar a mesma língua que os pastores, que a liderança. Vão se mostrar pronto para servir. Esse povo usado por essa ação, pensa num povo que gosta de servir. Só que gosta de servir para se promover, para ser visto. Para ser visto como alguém que faz. Que é para as outras pessoas admirar e dizer: ei, fulano, olha, se não for você que faz. Então Jezabel vai procurar falar a mesma língua, vai bajular, até ganhar confiança e espaço. No peito de quem está o alvo, domingo pela manhã você vai entender. Porque que às vezes o pastor vai deixar de lado pessoas que caminham com ele há muito mais tempo e vai promover aquelas pessoas que acabaram de chegar, cuja fidelidade e lealdade não foram experimentadas. No peito de quem está o alvo, não esqueça disso. Domingo pela manhã nós vamos entender por que isso acontece e como que Jezabel faz isso acontecer.